CBN, Café com Política. Olá, Bruno Silva, um bom dia para você, tudo bem por aí? E o calor, tá de quantos graus? Olá, muito bom dia, Carol, muito bom dia, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. O calor aqui ontem, de acordo com a temperatura do meu carro, viu, Carol? Que eu acho que é mais preciso que os termômetros. Tava indicando até 45, viu, Carol? Que isso? Era a sensação, deve estar mais próximo da sensação depende térmica, do né? lugar que você está, né? Se tem mais concreto, acho que fica mais quente. Essa é a sensação que eu tenho. Exato. Diz que no Rio de Janeiro chegou a 50 graus a sensação térmica. Né? Tem a que sensação, refazer né? aquela música então, hein? Rio 50 graus. Né? Vai ter que atualizar. Tem que atualizar. Bom, vamos lá. Não é só o calor que tem perturbado aqui por Campinas. Registro de mais de 830 casos de perturbação do sossego por mês, segundo dados da Prefeitura de Campinas. A média de ocorrências de janeiro a setembro deste ano já superou o índice observado no segundo semestre de 2022. Bruno, o caso é o seguinte: o que é perturbação do sossego? Fazer barulho acima do nível tolerado, segundo um decreto aqui da cidade. Então, se você está na rua, na avenida, e o limite é de 70 decibéis, ruas menores, áreas residenciais, 55 decibéis. Fez mais barulho do que isso, está enquadrado na lei. Agora, surpreende a quantidade de casos, hein? É alarmante, né, Carol, a quantidade de casos que mostra o quanto, na verdade, essa medida, que é uma medida básica de regulamentação do município, né? Toda e qualquer Câmara Municipal sempre faz esse tipo de regulamentação, determina a lei, expressa, né, como funciona os aspectos da fiscalização, as multas previstas, a atuação do poder público como um todo, espanta esses 830 casos, que mostra duas faces, né, Carol, Guilherme e ouvintes. De um lado, de que está funcionando, as denúncias estão acontecendo, portanto as pessoas estão sendo incomodadas, estão se sentindo incomodadas e estão procurando o poder público em busca de uma solução. Mas, por outro, mostra o quanto parte expressiva da população não cumpre com aquilo que é o próprio regramento, né? Ou seja, continua com som, continua ali desrespeitando a legislação, certa, inclusive, por vezes, da própria impunidade, né, Carol? Então, isso é um problema público relevante para o município, né? Não é pouca coisa. Porque tem gente que acha que é assim também, é não fazer barulho em determinado horário. Não, é você não exceder esse barulho ao longo do dia, né? A questão é, se você intensifica a fiscalização e começa a emitir as multas, começa a fazer com que as pessoas que são responsáveis, de fato, arquem com os custos da sua irresponsabilidade, aí você começa a ter, talvez, lá na frente, uma diminuição, né? 70% desses números de casos são estabelecimentos comerciais. Aliás, tem a região aqui do Cambuí, em Campinas, que é muito famosa, até pela aplicação de multa aos proprietários dos bares e restaurantes. Guilherme, ali dá uma voltinha rápida, à noite a gente já sente, já percebe essa quantidade. Inclusive, há cerca de um mês, mais ou menos, a gente aqui na CBN conversou com o Matheus Mazon da Bracel, né, que é a Associação de Bares e Restaurantes aqui de Campinas, região. Eles encomendaram um estudo justamente sobre isso, por conta desse número de reclamações. Ele quis fazer um comparativo que muita gente até contestou aqui, os nossos ouvintes. Por quê? Ele comparou o barulho dos bares, eles fizeram um teste ali na região do Taquaral, entre o Balão Kennedy e a Lagoa do Taquaral. É outra região também. Isso, bem movimentada de bares. Eles fizeram um teste ali. E o argumento é que o barulho detectado à noite ali nos bares é equivalente ao barulho detectado naquele mesmo ponto às 6 da tarde, com o barulho do trânsito, dos ônibus. Só que aí entra essa questão do horário, né? Aí entra a questão do que o barulho é o mesmo que às 6 da tarde. Ok. Mas tem a questão do horário limite, né? Que a gente lembra, se não me engano, das 8 às 10 da noite, você tem um barulho, um limite maior que você pode fazer barulho. Tá aqui, ó. Considerado perturbação do sossego, a reprodução sonora acima do nível tolerado depois das 22 horas. Exatamente. Aí tem esses dois que eu citei. 70 decibéis é o limite para as ruas e avenidas maiores e 55 menores. Ou residencial. Então, aí tem essa argumentação, tem toda essa briga, como você citou no Cambuí, eles também estavam fazendo esse estudo lá no Cambuí e tratando com a prefeitura sobre isso. O fato é que, desde a pandemia, né, Carol, a fiscalização parece ter aumentado mais, até porque os barulhos, quando a gente estava naquela situação de restrição, não de lockdown é uma palavra meio forte, né? O barulho indicava justamente onde estava tendo aglomeração. Mas, enfim, esse é um assunto que, com o perdão do trocadilho, causa barulho, né, Bruno? Muita gente ainda discute
o que pode, o que não pode, quando pode, o quanto pode, né? Isso é algo que precisa ser tratado cada vez mais entre as partes, principalmente bares e restaurantes e a prefeitura, né? Para que não haja essa reclamação de autuações que os proprietários de bares e restaurantes acham indevidas, né? Exato, e você citou aí na sua fala, né, Guilherme, um aspecto que é importante da poluição sonora, é o quanto as cidades são demasiadamente barulhentas e quais os tipos de estratégia podem ser pensadas para que isso também diminua, né? Porque afinal de contas isso é um assunto, querendo ou não, de saúde pública. E se é um assunto de saúde pública, é algo que cabe ao poder público dar respostas também. Mas você vai falar, mas como é que faz? Você vai parar o transporte, né? Como é que você vai pensar? Você tem que começar a pensar em ruídos menores, você tem que começar a pensar em alternativas, você tem que começar a pensar em como você pode diminuir ou fazer uma fiscalização mais intensa, por exemplo. Aqui eu vou dar só um exemplo, né, de muitos motoqueiros que fazem alterações nas suas motos e fazem com que aquele barulho de escapamento seja, por vezes, ensurdecedor para a população, e como você fiscaliza isso de forma mais eficiente, multa mais, cumpre mais, porque senão, Guilherme, é aquilo que a gente fala, em tese, uma legislação, quando ela nasce, as pessoas deveriam ter clareza o suficiente de que ela está sendo criada para sanar um problema, logo a legislação está sendo feita para ajudar a vida das pessoas. Só que muitas das pessoas se relacionam com o outro, com o espaço público, com a vida em sociedade, como se só existissem elas, né? E aí esse é que acaba sendo o problema, porque aí querem colocar o seu interesse acima do interesse da coletividade. E são sobre interesse que vem uma outra polêmica que agora, sobre o mesmo assunto, parte para o Legislativo. A Câmara, ela deve votar nessa segunda-feira uma proposta para alterar a lei sobre poluição sonora. E qual que é a ideia, Bruno? É que as denúncias contra o barulho excessivo sejam identificadas com o nome e endereço do denunciante. A proposta do Otto Alejandro, acho que é assim que fala o nome dele, do vereador do PR, diz que o seguinte: as informações vão ser mantidas em sigilo, mas eles querem identificar aonde foi feita realmente a queixa para poder realizar esse trabalho, vamos dizer assim, mais investigativo. O fato é que gera muita polêmica isso também. Como é que você vê o Legislativo querendo contribuir com esse assunto? Eu acho que poderia ter uma... Penso assim, né? Claro que aí precisa de criatividade legislativa, mas eu penso que basicamente, né, Carol, que poderia, na realidade, fazer uma identificação do perímetro, da área, algo nesse sentido. Não necessariamente identificar a pessoa. Por quê? Vamos pegar um exemplo genérico aqui, né? De repente, é um vizinho que você tem aí, tá ali na convivência, já tentou, na boa, tentar conversar com a pessoa para ver se de fato o problema é sanado, a pessoa não vai, não melhora, aí você vai lá e faz a denúncia. Às vezes a pessoa pode ter medo de retaliação, algo nesse sentido, ou até criar uma animosidade maior. Então, a prefeitura, a Câmara, todo mundo poderia pensar isso a partir da denúncia, por exemplo, pelo telefone, ou alguma coisa nesse sentido, que pudesse identificar o perímetro, a rua, a área, né, a incidência, não necessariamente identificando a pessoa tal para aquele problema tal, né? Porque eu acho que isso pode, em alguns casos, gerar um desestímulo a denunciar justamente os casos de excessivo barulho, a depender do contexto aí do que nós estamos falando, né? Ah, Bruno, tem de tudo, viu? Tem aquele vizinho que é o chato, tem o comércio que não faz direito, e tem também o pessoal que abusa, viu? Abusa. Parece que se não aumentar o som e acelerar, né, puser o motor para funcionar, não está passando pelo local. Por isso que o poder público tem que pesar a mão, Carol. Eu sou a favor do seguinte, né? Você é a favor de multar, de fiscalizar, de colocar a gente na rua? Fiscalizar. Bota a gente na rua, mas vai gastar mais. Tá, mas faz a lei valer, inibir, né? Pelo menos até para criar um caráter pedagógico em cima dela. O que mais tem no Brasil é lei que nasce só para inglês ver, né? Que não vira nada porque você não tem fiscalização, não tem aplicação daquela lei, né? Que menos tem em Campinas é inglês. Tem bastante inglês? Tem bastante português, italiano. O pessoal das comunidades já vão escrever aqui pra gente. Se tiver alguma comunidade, escreve aqui pra gente. Abraço para todos, né? Ô, Bruno, vamos encerrando nosso cafezinho aqui, porque nós já chegamos, já temos nosso convidado, que é o Brambila, Eduardo Brambila, que vai trazer o destaque do EPTV1. Bacana. Então ele já está aqui com a gente. Mas antes, a gente tem segunda votação hoje, hein? Do salário dos secretários e prefeito. Aqui em Campinas. Pois é, né? Aqui em Campinas, é a segunda votação. Indica vai, né, Carol? Lá na Avivá, vai passar, né? Vai passar. Amanhã a gente repercute, né? O que deu. Amanhã a gente vai falando mais sobre isso, mas vai passar, viu, Carol? Vai passar. Aliás, falar em Brambila, hein? Figuraça nas redes sociais aí, mostrando todo o seu trabalho. Bacana demais. Um abraço para ele também. Eu vou passar aqui para ele. Vou deixar. Bacana. Obrigada, viu? Um cafezinho amanhã, então, de novo. Tá marcado.